Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nesta casa. Oh, Glória a Jesus, Jesus. maravilhoso, Senhor. Culto de oração, culto de vitória, culto de libertação. É culto de todas as coisas hoje. Aleluia. Aleluia. É o Senhor que pode dizer se o culto vai ser de libertação, se o culto vai ser de cura, se o culto vai ser de prosperidade. Vem de cima para baixo. Não é nós que determinamos o que o Senhor pode fazer. Não, é Ele que vai dizer. Hoje eu quero abençoar o meu servo. Hoje eu quero libertar. Hoje eu quero curar. Eu quero fazer nova todas as outras coisas na sua vida. Hoje nova criatura você vai ser. Em nome de Jesus Cristo. Ele vai virar a página. Aquela página rasurada. Aquela página que estava rabiscada. Escrita de qualquer jeito. Ele vai escrever agora. Uma nova história. Ele vai escrever hoje. Com uma tenaz. A sua vida. Ele vai purificar os seus lábios. Se os seus lábios te fazem pecar, Ele vai purificar. Glória a Deus. Se a tua mente te faz pecar, Ele vai purificar. Se as tuas mãos te fazem pecar, Ele vai purificar. Mas não é de qualquer jeito. Glória a Deus. É com o Espírito Santo de Deus. Não vai ser com água ungida, não com óleo. É com o próprio Senhor Jesus te pegou pela mão direita e te dizendo, eu te ajudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estava hoje na minha casa. E eu não tinha muito bem ainda a palavra. Ainda não estava completa a palavra. E aí, por um momento que eu cheguei ao meio-dia, e eu fui colocar o meu celular para carregar, e coloquei na tomada, veio uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela veio em momentos inesperados, meus irmãos. Ela veio quando tu menos espera. A ligação de lá para cá. Aleluia. A ligação de lá para cá. A gente não está esperando, daqui a pouco vem aquela visão, para tudo. A esposa começou a falar comigo, começou a me chamar para me fazer o paciente. Vai me fazer também. Eu, para. Deus está falando aqui agora. Aleluia. Para, Deus está falando. E ali eu peguei o celular, comecei a escrever. Tudo que o Senhor estava colocando no meu coração, estava ministrando para me passar para a igreja nesta noite. Eu quero, em nome de Jesus, edificar a tua vida com uma palavra poderosa da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Essa semana foi uma semana de vitória. Foi uma semana de vitória para nós. Porque, infelizmente, a gente estava pensando pela nossa força da incredulidade. A gente tem que pedir para o Senhor Jesus acrescentar fé todos os dias a nós. Porque Ele sempre chega com a providência. Sempre chega com a providência. Ele não vem adiantado. Ele sempre vem no dia certo. Aleluia. Às vezes Ele deixa para um dia, 2, 3 depois, até 4, como Ele fez com Lázaro. Mas é só para criar uma expectativa. Só para criar um suspense. Para mostrar que Ele é que é Deus na nossa vida. Aleluia. Nós estávamos com o aluguel para pagar. Não tínhamos R$1 para pagar ainda. Não tínhamos nada. Aí um dia o Espírito Santo me tocou. Vai e pede para a igreja. Clama aos irmãos. Aleluia. E foi o que eu fiz. Fiz um vídeo. No primeiro dia, nada aconteceu. Mas no segundo dia, que era o dia de pagar o aluguel, os irmãos começaram a fazer os pix. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fiz uma prova com Deus, Senhor. Essa igreja, o Senhor me disse que não era nosso braço, tinha nascido no coração de Deus. Nós recebemos essa profecia e nós abraçamos essa palavra. Só que agora estamos comprometidos. O aluguel está para vencer amanhã. Aleluia, Jesus. E não tinha vindo nada. Eu fiz uma prova com Deus, Senhor, tu me conseguires, tu tocares no coração dos irmãos, e eles me conseguirem a metade, se tu me deres a metade do valor, a outra metade eu boto. Porque a outra metade é o valor exatamente que eu tinha, tudo que eu tinha, o valor do dízimo que eu trabalhei. E o Senhor, com a sua misericórdia, maravilhosa misericórdia, Ele nos deu a vitória no último dia. O valor exato para pagar o aluguel. Aleluia. É isso que Deus faz na nossa vida. Às vezes nós estamos ali incrédulos, achando, vai fechar. Eu cheguei a falar, vai fechar a igreja. Na minha incredulidade. Mas o Senhor mostrou que Ele é Deus na igreja, que
que Ele é Deus na vida dessa igreja. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. O Senhor Jesus está com a sua mão poderosa sobre essa igreja. Amém. Essa igreja ela é uma igreja pequena que está começando a dar seus primeiros passos. O Senhor Jesus não vai entregar muita coisa para nós agora. Nós não temos a condição de termos muitos e muitos membros aqui ainda. Mas de degrau em degrau nós vamos chegar lá. Como uma criança que precisa comer a comida, aquela esmagadinha, bananinha esmagadinha, a papinha, depois vem a comida mais sólida. Assim também é esta igreja. E é esta a palavra que o Senhor tocou no meu coração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo me tocou a falar hoje, a pregar sobre imaturidade e maturidade. A maturidade, a imaturidade é o extrato da maturidade. E não tem nada de anormal na imaturidade. O fruto, ele nasce verde, pequeno. E com o tempo, ele vai amadurecendo. A gente não pode colher o fruto antes e querer comer esse fruto antes, porque ele não está maduro, não está pronto. A gente tem que esperar a estação certa, o tempo certo da colheita. Quando é chegada a hora, sim, é colhido este fruto. E ele está maduro. Assim também é nas nossas vidas. Nós temos o nosso período de imaturidade, mas vem chegando a hora, os tempos vão se passando e a gente vai ficando maduro. Coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai ganhando experiência. Aleluia. Vamos ficando cada vez mais maduros, mais firmados na palavra de Jesus. Faz parte da vida do cristão ser imaturo. Quando você desce as águas e nasce uma nova criatura, nasce como um bebê. O único que já nasceu grande foi o Adão. Fora esse, todos já nasceram assim bebê. Adão nasceu grande, mas não existe outro. Foi só ele. E a gente apenas vai acompanhando as coisas que os imaturos vão fazendo. Os caminhos por qual eles vão trilhando. E a gente, de longe, acompanha e diz: isso não vai dar boa coisa. Porque na nossa imaturidade, quando éramos imaturos, também já fizemos coisas imaturas. E com isso vem a experiência, na qual já falamos. E um dos atributos de uma pessoa com maturidade é não exigir maturidade de quem ainda não está maduro. Nós, como maduros, não podemos nem ficarmos bravos com atos imaturos de alguns irmãos, porque o maduro é nós, somos nós. Nós não podemos cobrar a maturidade de quem ainda não está maduro. Nós precisamos ter essa consciência de que aquele irmão está passando por uma fase, como um bebê, como uma criança, que está passando por uma fase de engatinhar. Nós não podemos exigir que aquela criança comece a andar. Nós precisamos entender que ele está engatinhando. Vai chegar um momento que ele vai dar caneladas, vai cair, vai se ralar, vai machucar. Mas no momento certo ele vai começar a caminhar. Nós não podemos exigir, porque é assim que as coisas funcionam também no mundo espiritual. Aleluia. Se o seu filho, que é um bebezinho, fizer xixi em você, quando você vai trocar ali, fizer xixizinho em você acha que é bonitinho e filma aquilo. E bota nas redes sociais. Mas, se o seu filho de 18 anos abaixar as calças e fazer isso com você, falta de respeito, não é? Da mesma forma, devíamos entender e discernir os irmãos que são bebês na fé quando fizerem algo de bebê. Não ficarmos bravos com eles, mas sim saber que é uma fase e isto é ser maduro. Nós temos que, com maturidade, não exigir coisas dos nossos irmãos, mas ajudar eles, se eles quiserem a nossa ajuda, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em 1 Timóteo 3, 4, 13. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 Timóteo 3, 4, 13. Esse texto ele explica o porquê a gente não deve consagrar irmãos recém-convertidos a cargos eclesiásticos. Porque isso vai acarretar problemas para o irmão. Amém? Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível marido de uma só esposa, equilibrado,
tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos, eles sendo submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Versículo 8. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, façam um teste. Vocês têm filhos pequenos em casa. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e ela faz tudo para o nosso bem. Façam um teste em casa. Se você tem o seu filho pequeno em casa, uma criança, bote ela para governar sobre ela por um dia inteiro na sua casa. Logo ela vai aceitar com entusiasmo esta brincadeira. Ela vai achar que é uma brincadeira, vai aceitar com entusiasmo aquela função. Você vai falar para ela que é sério. E ela vai gostar daquilo. Ela vai nos primeiros minutos, talvez até dure 1 hora. Mas logo após isso, ela já vai começar a ficar mais triste, não vai querer mais continuar a brincadeira e logo vai querer largar a função de liderar a casa para ir brincar com outros brinquedos. Assim, também, meus irmãos, são os recém-convertidos. Por isso a gente não pode colocar os recém-convertidos para liderar a obra de Deus na igreja, porque pode vir as tribulações, pode vir algumas outras coisas, na qual tire o foco desse irmão recém-convertido e ele acaba largando a obra de Deus. Pode pesar, ele pode não ter raiz ainda o suficiente, e de fato não terá. E ele pode acabar largando a obra de Deus e trocar por outra coisa. Pode trocar por videogame, por piscina, por festa de 20 anos, pode trocar por praias, pode trocar por qualquer coisa. N motivos ele vai arrumar. E aí vai acabar se desviando. E o culpado dessa história foi quem colocou. O que colocou ele na frente do trabalho, um recém-convertido, a estar na frente como bispo, presbítero ou diaconato, a culpa vai ser do pastor. Vai ser do pastor. Se ele vir a se desviar, se ele vir a largar a obra porque pesou, vai ser do pastor. Então, por isso, existe todo um trabalho por trás, antes de começar um presbitério, antes de começar um diaconato, a gente tem um início. Tem que iniciar com um auxiliar, no mínimo alguns meses, para pegar a raiz, se aprofundar na palavra de Deus, participar das escolas bíblicas, para que ele possa pegando raiz, possa ir se alimentando. Aí sim, logo após tudo isso, vem as promessas de Deus na vida dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maturidade também é uma questão de escolha. Deixar de lado a imaturidade para se tornar maduro é uma decisão. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. 1 Coríntios 13:11. A deixar de fazer as coisas de menino, pensar como menino, falar como menino, é uma questão de escolha. E eu creio que na vida de todos que aqui estão, já escolheram há muito tempo servir ao Senhor. Se eu era irado, não vou ser mais, porque agora eu sou uma nova criatura. É uma decisão minha, é uma escolha que eu estou fazendo. Se eu fumava, eu não vou fumar mais, porque é uma decisão. A partir de agora, eu não faço mais as coisas de menino.
Se eu deixava de vir ao culto para tomar banho de piscina, ir para a praia, ir para o aniversário, eu não vou fazer mais isso. Isso agora acabou. Eu não sou mais imaturo. Eu sou um homem na presença do Senhor. Desistir das coisas de menino é uma questão de escolha. Não é Jesus, não é o pastor, é você que tem que tomar essa decisão. Assim como servir a Deus. Aceitar Jesus como teu suficiente Salvador é uma questão de escolha. Assim também, servir a Deus e deixar as velhas coisas junto com o velho homem também é uma questão de escolha, de decisão. E é por isso que a minha oração nesta noite é que você mergulhe nesse rio e não volte nunca mais. Aleluia, glória a Deus. Mergulhe nesse rio nesta noite. Este rio que se chama Jesus Cristo. Estas águas que nos move. Esta água do avivamento. Esta água que mata a nossa sede. Aleluia. Nós queremos mais desta água. Nós queremos mergulhar. Nós queremos nadar nesta água, nestes mares. Não queremos retroceder de momento nenhum. E esta é a nossa oração nesta noite, Pai. Que nós não venhamos a retroceder nem para a esquerda e nem para a direita. Mas que o nosso foco seja avante, à frente, à luz das Escrituras. Aleluia. Mas Jesus disse que temos que ser como uma criança. Se nós temos que ser como uma criança, uma parte da Bíblia fala que nós temos que ser maduro. Outra parte da Bíblia fala que nós temos que ser como crianças. Como é que é isso, meu Deus do céu? Uma parte da Bíblia fala que você tem que ser maduro, larga as coisas de criança. Aí vem Jesus e diz, vocês têm que ter um coração como de uma criança. Você tem que ser como uma criança. Uma hora a Bíblia diz que nós temos que ser como criança, outra hora a Bíblia diz que nós temos que ser maduros. Sabe o que falta hoje em dia, meus irmãos? É o equilíbrio. O equilíbrio de tudo isso. Nós temos que ser crianças, sim. Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que ser maduros em outras. Maduro para quando Jesus disser, um de vocês hão de me trair. E você dizer, ao invés de apontar no dedo do irmão e disser, eu sei quem é. Em vez de você dizer assim, ó, Deus me revelou, o joio. Em vez de você disser isso, você vai dizer assim, por acaso sou eu, Senhor? É isso que a gente tem que fazer, é isso que o maduro faz quando entra no quarto e ora ao Senhor. Ao invés de ficar dizendo que os outros estão te fazendo, diz para ele, Senhor, será que o problema não sou eu? Será que não é eu, não é comigo? Será que essas tribulações que estão vindo sobre a minha vida, não sou eu o problema? Aleluia. As crianças imaturas é que ficam apontando, ele pegou o lápis, ele jogou o cabelo no chão. Isso que criança faz, aponta o dedo. Mas o maduro, antes de apontar o dedo dos outros, ele primeiro aponta para ele. Primeiro ele reconhece os próprios erros. Primeiro ele reconhece a pergunta para o Senhor, Senhor, por acaso sou eu? Aleluia. Glórias a Deus. Ser uma criança quando Jesus te dizer para fazer algo que seja sobrenatural. Se Jesus disse que com uma oração nós podemos transportar montes de um lugar para outro, isso sim é ter o coração de uma criança. Nós temos que crer como uma criança. Amém. Ser como uma criança quando Jesus disser, vai lá, Pedro, tira uma moeda de Deus da boca daquele peixe, joga lá a rede ao mar e tira. E a gente vai naquela fé e tira a moeda da boca do peixe. Que agora a pergunta é, quanto tempo faz que você não tira uma moeda da boca do peixe? Aleluia. Quanto tempo faz que você não faz uma coisa louca? Quanto tempo faz que Jesus fala com você e você, eu vou fazer algo louco para o Senhor hoje? Hoje eu vou colocar o Senhor à prova. Eu vou pegar e vou dizer assim, Senhor, eu tenho metade do valor do aluguel. Se tu me der outra metade, eu tenho hoje e amanhã. Se tu me der outra metade, eu vou continuar nessa obra. Se não me der, eu vou fechar. E o Senhor, é isso que eu quero te dar. Vai lá, papai, melhor lá.
Fala em frente dos irmãos que eles vão te abençoar, porque eu vou tocar no coração deles em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Outra pergunta. Aleluia. Está na hora da gente fazer essa coisa louca com o Senhor. Está na hora da gente colocar o Senhor nas nossas orações. Ele se agrada disso. Ele se agrada que a gente faça prova com Ele. Ele quer que a gente faça isso. E a gente deve fazer. Às vezes a gente sai de casa cansado, desmotivado. E a gente coloca, Senhor, se Tu fores comigo nesta peleja, se Tu fores comigo nesta luta, se Tu me deres sustento, se Tu me deres água para beber, pão para comer, se Tu me deres um teto para morar, certamente eu te dou o dízimo de todas as coisas. Aleluia. Esse foi um propósito que Jacó fez. Antes de botar a cabeça dele numa pedra para dormir. Ele fez esse propósito de Deus. E a Bíblia diz que tudo que ele tocava prosperava. Aleluia. Nós temos que fazer algo novo com Deus. Porque nós que somos crentes, nós que vivemos o Evangelho, que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós, os salvos é o poder de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Eu lembro, meus irmãos, quando eu estava na prisão, chegou um irmão, eu estava bem triste, assim, estava bem chateado. Não acontecia nada, a palavra estava novinha, não acontecia nada, não acontecia milagre, não acontecia nada naquele lugar. E eu, meu Deus, eu estou triste aqui, porque parece que o Espírito Santo me abandonou. O Espírito Santo não quer operar aqui nesse lugar. E aí vem um irmãozinho e me disse, pastor, eu posso te perguntar uma coisa? Ele pode. E ele, o que quer dizer Atos dos Apóstolos 10:37? Atos dos Apóstolos 10:37, me pegou. Eu vou ter que olhar. Não, eu sei de cabeça. Porque eu li quando eu tinha 10 anos. E nunca mais eu me esqueci. Eu não conheço nada da Bíblia. Mas eu li esse versículo e nunca mais esqueci agora que tu me falasse. E aí, ele disse assim, como é que diz o versículo, irmão? E ele disse, não, é assim. Porque Deus ungiu Jesus com poder e autoridade. Aleluia! E com o Espírito Santo. E ele ia a todos os lugares fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Aleluia! Naquele momento eu senti que Deus estava usando ele para falar comigo. Eu estava num momento de dificuldade, de tristeza, e Deus levantou aquele menino para falar comigo. Mas eu vou dizer para vocês, ele leu aquele versículo quando ele tinha 10 anos de idade. 12 anos se passaram, ele tinha 22. 12 anos se passaram. Deus fez ele lembrar daquele versículo, nunca mais se esquecer, para me entregar na cadeia 12 anos depois. Parece loucura, mas para nós, os salvos é o poder de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Mas o que os outros vão dizer, meus irmãos? É isso que a gente fica pensando muitas vezes, quando a gente quer fazer uma loucura. O que os outros vão dizer? Eu quero sair ali na praça, quero evangelizar, eu quero botar caixa de som, eu quero gritar que Jesus é o Filho de Deus. Mas aí vem uns e a gente começa a pensar, o que os outros vão pensar? Esse é o seu problema. Você ficar pensando no que os outros vão pensar. Aleluia! Noé recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Aleluia, Jesus! Sobre o dilúvio. E ele foi construir a arca. Uma palavra. Ele não foi no outro culto, ele não foi na outra igreja para confirmar, ele não foi no culto lá do apóstolo fulano de tal para confirmar a palavra, não. Ele recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra e começou a trabalhar. Glória a Deus. Começou a trabalhar naquela obra. Levou 100 anos para ficar prontada. Ninguém acreditava que aquilo ia dar em alguma coisa. Até certo dia começar a chover. Glória a Jesus. Até
até certo dia em começar a encher as ruas, alagar as casas. E aqueles que não acreditavam começaram a dizer: meu Deus, aquele velho estava certo, está chovendo mesmo, está alagando. E eles começaram a bater na porta da arca. Só que já era tarde demais. A porta já estava lacrada pelo lado de fora, por tudo. Só sobraram Noé e seus 7 familiares. Só sobraram 8. Porque eles creram na palavra. Levou 100 anos para se cumprir com a palavra. Mas ela aconteceu. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam. Jesus prometeu, ele vai cumprir a tua vida. Ele prometeu. Ele é fiel e verdadeiro. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas nós precisamos andar nos passos de Jesus. A gente precisa estar firmados com ele. Aleluia. Não dá para estar um pezinho no mundo e outro com Jesus. Não dá. Ele quer 100% da tua vida. Ele quer 100% da tua vida. E se nós já fomos comprados por um alto preço, a nossa vida não nos pertence mais. É dele. E nós devemos ofertar, relembrar que a nossa vida, a nossa melhor oferta é o nosso corpo em sacrifício ao Senhor. Aleluia. Agora a pergunta é, meus irmãos, se o Senhor viesse hoje, você ficaria? Você seria levado ou seria deixado? Como está a sua vida com o Senhor nesta noite? Eu quero me perguntar, eu quero que você se conscientize nesta noite. Se o Senhor viesse agora, você seria levado ou seria deixado? Está na hora de você crer como uma criança, mas ter a maturidade de entrar no teu quarto e perguntar com sinceridade ao Pai: por acaso sou eu, Senhor? Por isso, nós devemos sempre estar... A palavra da Santa Ceia diz: analise-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do vinho. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Antes de tudo, meus irmãos, a gente deve analisar-se a si mesmo. Como está a minha vida? Será que eu estou agradando a Deus? Será que com todos os meus problemas, os meus erros, os meus defeitos, eu estou agradando ao Senhor? Será que nesta noite, se o Senhor viesse agora, eu ficaria ou subiria aos céus, a Jerusalém celestial? Para encerrar, meus irmãos, o maduro, ele não se abate pelos altos e baixos. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Aleluia. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por quê? Porque todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Nossa alegria e fé deve estar firmado no que Cristo já fez no Calvário, e não pelo que Ele ainda vai fazer. O imaturo, na sua inexperiência, no meio de uma tempestade, ele de dentro do barco grita: Senhor, não te importa que morramos? Este é o imaturo. Quando começa uma tempestade na sua vida, ele começa já a murmurar, a não acreditar que o Senhor vai entrar na providência. E nós fazemos isso o tempo todo. Mas o maduro, quando começa a tempestade, ele não fala isso. Ele diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Aleluia! Você vai no meio dessa tempestade andar sobre as águas. Aleluia! Você não vai afundar, porque o Senhor, mesmo se você começar a desfalecer da fé, Ele vai te estender a mão, porque Ele é misericordioso. Aleluia! Glória a Jesus. Faça de uma tempestade uma oportunidade de ter uma experiência com Deus. Aleluia!
Glórias a Deus. Para encerrar, agora de verdade, meus irmãos. Para encerrar, a Bíblia fala de um profeta jovem e um profeta velho. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 ao 34. Fala de um profeta jovem que foi levantado por Deus para ele profetizar contra Jeroboão, contra o altar de Jeroboão. E esse profeta jovem, ele vai até lá, profetiza contra aquele altar, e diz que aquele altar ia se romper e assim se espalhar. E Jeroboão, o rei, estende a mão para amaldiçoar o profeta. Na mesma hora, a mão seca. A mão do rei seca. E o rei vê que o poder de Deus está, sim, com o profeta. Aleluia. Ele pede misericórdia. Ele pede para ora para o teu Deus, para a minha mão ser restituída. E o profeta ora para Deus, para a mão dele ser restituída. Este profeta ele vai voltar embora, mas ele tem uma ordem de Deus. Deus disse para ele, vai lá, profetiza, não fala com ninguém, não come na casa de ninguém, não beba na casa de ninguém, não fique, não se hospede na casa de ninguém e volte pelo mesmo caminho. Este profeta vai lá, faz tudo o que o Senhor disse, profetiza, é bênção e volta. No caminho, um profeta velho ataca este profeta jovem. E mentindo, a Bíblia diz que mentindo, ele diz, meu jovem, vamos lá na minha casa, o anjo do Senhor falou comigo. Vamos lá na minha casa, vamos lá, vamos comer, vamos beber, vamos conversar, eu quero te conhecer mais. E não, Deus falou para mim não fazer isso, é para mim ir embora, é para o mesmo caminho, não comer na casa de ninguém, não ficar na casa de ninguém. Não, vamos lá, porque o anjo do Senhor falou comigo. Isso foi um profeta velho. Glória a Jesus. E este profeta jovem, na sua inexperiência, na sua imaturidade, não creu na palavra do Senhor. E a Bíblia diz que come, bebe, e na hora de voltar, um leão devora. Aleluia, Jesus. A nossa imaturidade, ela pode ser perigosa na nossa vida. Às vezes Deus fala para a gente fazer uma coisa que a gente não faz, e algo muito ruim pode acontecer conosco. Por isso a gente tem que estar sempre andando na obediência de Deus. Sempre, sempre e sempre. Se o Senhor mandou fazer tal, faça isso, faça isso. Ele sabe, Ele é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Aleluia. Para encerrar de novo, para encerrar mais uma vez. Sabe o que Deus está precisando? De mais homens e mulheres maduros que servem como Moisés. Maduros que servem como Moisés, Glória a Jesus. mas são crianças que estão esperando pela terra prometida. Aleluia. Homens comprometidos, em outras palavras. Homens comprometidos como Moisés, mas que creem que o Senhor disse, eu vou te levar, Moisés, para uma terra prometida, onde eu ando leite e mel, te levar para lá. Nós temos que crer nas promessas do Senhor. Por mais que pareçam tardias, elas não param, elas chegam na hora certa. Ele não vai nos dar algo que a gente não possa suportar, porque se assim Ele nos der, pode acabar até nos matando. Ou quem sabe a gente acaba se ensoberbecendo e se achando melhor do que os outros. E por isso acaba se desviando. E a Bíblia diz que isso foi nisso que o diabo caiu. Essa foi a tentação do diabo. Querer se ensoberbecer perante Deus. A gente sabe que ele era o ungido, líder de louvor. Mas em certo momento, ele se ensoberbeceu e quis ser uma coisa que ele não era. O pior de tudo na nossa vida é a gente querer ser uma coisa que a gente não é. A palavra de Deus diz que aquele que quer ser o que não é, acaba enganando a si mesmo. Aleluia. Vamos andar nos nossos passos. Vamos dar nossos passinhos curtinhos, que Deus vai nos abençoando. Aleluia. Vamos nos levantar, meus irmãos, em nome de Jesus.